Mistério? Fatalidade? Conspiração? Ou maldição? O que aconteceu, na verdade, com a família Kennedy? Esta família tradicional lá nos Estados Unidos da América. Esta família ficou bastante conhecida como a família Kennedy ou os Kennedys. Mas, na verdade, o que envolve de mistério esta família, que tragicamente mergulhou numa verdadeira desgraça, num verdadeiro caos? O que foi que aconteceu com esta família? Bem, se você for analisar ao pé da letra como o desenrolar das coisas relacionadas a esta família, você vai começar a vislumbrar, a entender, a ver uma luz lá no final do túnel e vai começar a compreender que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa troncha na história dos Kennedys. É verdade. Bem, nós sabemos que foi uma família que passou por muitas dificuldades, não financeira, porque eram pessoas financeiramente uma família poderosa, influente, envolvida na política. O pai foi até embaixador lá na Inglaterra. Uma família com posses, com condições financeiras. O pai foi banqueiro, o pai foi envolvido até com a própria máfia, o Joseph Kennedy. O pai dos Kennedys, o progenitor desta família, era envolvido com muitas coisas. Era um homem de posses, um homem que na realidade não media esforços para ver a sua família crescer. E foi exatamente nesta narrativa de coisas formadas e criadas por esta família que vem a história trágica e desgraçada da família Kennedy. Bem, uma família cercada de mistérios. A tragédia assim era jogada sobre a família Kennedy, esta família americana. Contudo, eu quero focar em 3 pessoas distintas. 3 pessoas. Nós sabemos que muita coisa aconteceu com a família Kennedy, as tragédias, como os filhos de Joseph Kennedy morreram, acidente aéreo, como a primeira filha do casal. Mas antes, nós observamos que o próprio Joseph Kennedy tinha uma filha, uma jovem que era um pouco perturbada, mas não tinha problemas mentais, mas era uma filha que dava trabalho, e este Joseph Kennedy acha de submeter a filha a um tratamento, porque ele não queria que a filha fizesse determinadas coisas, porque ele zelava muito pelo nome dos Kennedys. E esta jovem dos Kennedys, ela era muito perturbada, isto é, uma moça muito imperativa, uma jovem que ela ia enfrentar o pai em situações, ela não aceitava conselho, ela enfrentava o pai e enfrentava a mãe. Era uma moça bastante imperativa, mas não tinha problemas mentais, mas era um pouco imperativa. E para o pai de família, como era o Joseph Kennedy, o pai dos Kennedys, submete a filha a um tratamento desumano que, quem não conhece, nunca já ouviu falar em lobotomia. Um tratamento que é feito, se mete uma sonda no olho da pessoa e vai até o cérebro e arranca lá da parte frontal do cérebro alguma coisa que a pessoa fica com uma vida vegetativa. E foi isso que ele submeteu a própria filha a este tratamento desumano. Uma coisa terrível que foi praticada por Joseph Kennedy.
Mas a garota não recupera, ao contrário, ficou perturbada mentalmente e daí começa. Talvez tenha sido isso a história de que se desencadeou na família uma desgraça. Porque um pai que faz isso com a filha, para a filha não causar tumulto, a filha não trazer problema para a família, ou as pessoas da sociedade não falarem que ali naquela família tem uma moça uma filha daquele casal que dava muito problema, e ele submete a jovem a este tratamento desumano que era uma coisa terrível. Bem, mas depois deste caso, que a jovem não se recupera, depois de passar por esta cirurgia de lobotomia, e fica perturbada mentalmente, com problemas psíquicos, depois começa a se desencadear um processo na família em que o filho mais velho do casal, ele também, que era chamado de Joseph Kennedy Jr., então era o filho dos Kennedys, era o mais velho. Então o Joseph Kennedy Jr., ele entra para a Força Aérea americana, e ali na Segunda Guerra Mundial ele resolve dar uma de herói, e houve um acidente aéreo onde ele e o copiloto morreram porque o avião estava carregado de explosivos e a coisa explodiu antes que eles lançassem os explosivos lá no local onde eles iam fazer esta manobra, né? Era a Segunda Guerra Mundial. E o Joseph Kennedy Jr. morre. Bem, o primeiro acidente fatal com o filho mais velho do casal. Em seguida, vem a irmã deste jovem que namorava com um cidadão inglês, e ela até queria casar com o rapaz, mas a família também era contra, a mãe não queria, porque o rapaz não era católico, era protestante, e eles a família Kennedy eram católicos praticantes, devotos, principalmente a esposa do Joseph Kennedy, do velho, pai dos Kennedys, e ela não queria e disse que se ela casasse não iria para o casamento, e até amaldiçoou a filha, e nisso depois a filha vai com o noivo e o avião também, acontece um acidente entre a França e a Inglaterra, e o avião cai ainda em terras francesas, e a moça juntamente com o noivo, o piloto, morrem neste acidente. A segunda tragédia que aconteceu com esta jovem é uma coisa muito escabrosa, mas tudo começou depois que o Joseph Kennedy fez isso com a filha, para que a filha não trouxesse problemas para eles, porque os Kennedys eram uma família influente na sociedade, eles não queriam uma jovem dando trabalho em casa. E até esconderam, depois que eles fizeram esse tratamento de lobotomia, esta cirurgia, eles esconderam a jovem porque ela ficou perturbada mentalmente, esconderam num quarto e fizeram de conta que ela nem existia, para as pessoas não saberem que eles tinham uma filha agora com problemas mentais, porque o tratamento que era para deixar a jovem calma, deixou ela agora com problemas mentais. Era uma doente mental. Essa não morreu de acidente, ela morreu bem mais tarde, aí com 92 anos, mas numa cadeira de roda, um vegetal. E a culpa era do Joseph Kennedy, o pai dos Kennedys. E aí a coisa se desenrola. Mas eu quero focar numa coisa que aconteceu. Porque nestas coisas de maldição, ou de fatalidade, ou de mistério que envolve esta família, depois que Kennedy, ele se torna adulto, o pai queria que ele assumisse o lugar do seu irmão, o Joseph Kennedy Jr., que havia morrido num acidente aéreo, e este Joseph Kennedy Jr. era o filho mais velho, como eu falei agora, e o velho estava querendo, a ideia do velho Joseph Kennedy era colocar o filho para pleitear, disputar
as eleições como presidente dos Estados Unidos, mas o rapaz morreu num acidente aéreo. E quem assume o lugar vai ser Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que depois a gente sabe que foi assassinado em Dallas com 2 tiros. Há quem diga que foi 5, outros dizem que foi 3, mas na realidade a prova é que foram 2 tiros. Um que atravessou a garganta, outro a nuca e saiu pela frente da cabeça. E há quem diga que Lee Oswald foi o assassino, mas há controvérsias. Talvez aquilo dali tenha sido um bode expiatório para cobrir, porque nós sabemos que tudo leva a crer que estava envolvido a máfia, estava envolvido a CIA, o FBI, muita gente do poder estava envolvido porque não queriam mais Kennedy, porque Kennedy ele criou uma série de problemas, até porque estava proibindo a máfia desenvolver o seu comércio, estava querendo mexer com a chefia da CIA, a chefia do FBI, que era na época era Edgar Hoover, e era um indivíduo terrível, um indivíduo perseguidor, do Edgar Hoover. Aquele cara era uma coisa terrível. E Kennedy estava mexendo com gente poderosa de dentro do próprio poder, de dentro do governo. Mas depois destes casos acontecidos, destas tragédias terríveis que caíram sobre a família, eles, na realidade, tanto o irmão de Kennedy, o Bob Kennedy, ou conhecido como Robert Kennedy, que na época era senador e também procurador da República dos Estados Unidos, irmão do atual que já tinha se candidatado à presidência da República, o John Kennedy, e eles, os dois, se envolvem com uma jovem, por nome, quem não conhece, Marilyn Monroe. E esta jovem, que também já era problemática e se envolvia com muita gente, não só do cinema, da área dela, que era o cinema, Hollywood, mas se envolvia com muita gente, era uma moça problemática. A verdade é que Marilyn Monroe vinha de uma família problemática e perturbada. A mãe tinha problemas psíquicos e ela também foi criada assim ao léu, não é, na casa de um, na casa de outro, e depois ela cresce por muita luta e batalha, ela cresce. Mas depois, lá na frente, ela conhece Kennedy e se envolve com ele, até foi convidada para cantar no aniversário de Kennedy, e há quem diga que naquele dia, ali ela já se entregou, se declarou para todos que era amante de Kennedy. Mas depois de Kennedy ter usado e abusado da Marilyn Monroe, segundo os relatos, ele entrega para o irmão, o Bob Kennedy, o Robert Kennedy, que era senador e também procurador da República. E ele também se envolve com Marilyn Monroe. Então você vê aí que 2 irmãos envolvidos com uma mulher só, e aquela coisa terrível. E depois a Marilyn Monroe dizem que ela estava grávida e que o suposto pai era Kennedy, era John Fitzgerald Kennedy, e ela começou fazendo ameaças dizendo que iria contar, porque Kennedy era casado com Jacqueline Kennedy, e Kennedy, para a coisa não tumultuar, ele como presidente da América do Norte, dizem que ele mandou silenciar a infeliz da Marilyn Monroe, que é encontrada na sua mansão em Los Angeles, morta. Ora, depois de feita a autópsia, se descobriu que não havia, porque eles disseram que ela tinha ingerido por bastante remédio, drogas, e ela, na realidade, era usuária de drogas. Mas eu fico pensando cá, com meus botões, se ela, segundo o relato deles e da própria polícia, que for, contudo, leva a crer que também a polícia estava envolvida, aquilo foi uma armação, não é verdade? Colocaram aqueles frascos de remédio ali, o telefone na mão dela, como se ela tivesse ligado para alguém, e eu fico pensando cá com meus botões. Como é que essa moça ingeriu tanto remédio se na autópsia não foi encontrado no seu estômago nenhuma substância? Então, estava com marcas de quem foi esganada
marcas pretas no rosto, no pescoço. E aí a gente sabe que ali foi um assassinato. E nunca quiseram investigar e ir a fundo, e a moça perdeu a vida, não é? Mas a infeliz da Marilyn Monroe acha de querer fazer o quê? Ela tinha ideias de casar com um presidente que já era casado, não tinha como. Foi uma coisa terrível. E a infeliz morreu muito jovem, não é? Muito jovem, aos 36 anos de idade. Marilyn Monroe perde a vida, é encontrada morta e investigação não foi feita, não levaram para frente a prova cabal do fato, porque a gente sabe que ela sabia muita coisa. Marilyn Monroe sabia muita coisa, envolvida com o presidente da República, ela conhecia segredos de Estado. Ali foi uma queima de arquivo. Ora, havia uma guerra fria naquela época entre Estados Unidos e antiga União Soviética, e também havia conflitos entre a máfia e o presidente Kennedy, porque ele havia proibido o tráfico de bebidas, que não se pagava impostos. Tinha muita gente, a CIA envolvida, o FBI, a cúpula do governo. Você acredite se quiser, Kennedy fez muitos inimigos dentro do próprio governo. Mas a coitada da jovem perde a vida. Mas o que nos surpreende é saber que ela, não só ela morreu, como também outros morreram. Porque a gente sabe que na sequência, depois da morte de Marilyn Monroe, Kennedy é assassinado em Dallas. É verdade, em 63. Em 1963, ele é assassinado aí por volta de meio-dia. Ele leva 2 tiros e há quem diga que foi Lee Oswald, mas aquilo dali foi alguém que mandou. Até porque quando prenderam o suposto atirador, alguém veio e atirou nele. Por que matar o assassino sem interrogá-lo? Porque alguém não queria que Lee Oswald contasse nada. Então era melhor ele calado. Morto não fala. Você está entendendo? Mas aí a maldição dos Kennedys não param por aí, porque depois do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, o presidente Kennedy, 5 anos depois, isso foi em 63, e em 68, Bob Kennedy, aquele que também se envolveu com Marilyn Monroe, é assassinado com 2 tiros na cabeça. Ele estava pensando em se candidatar à presidência da República, a presidente dos Estados Unidos, depois da morte do irmão, até porque já faziam o quê? Aproximadamente 5 anos que o irmão tinha morrido, e ele estava querendo disputar candidatura para presidente. Acabaram com a raça de Robert Kennedy, ou chamado Bob Kennedy. Mas se não bastasse a maldição dos Kennedys, ou essa tragédia que pousou, que pairou sobre eles, havia um pastor batista, bastante conhecido na América do Norte e no mundo, porque ele era ativista negro, e ele lutava pelas causas sociais, pela causa do negro. Ele foi um ativista poderoso, e o nome dele era Martin Luther King, o pastor Martin Luther King. Então, o Martin Luther King também foi assassinado no mesmo ano em que Bob Kennedy foi assassinado, em 68. Já imaginou? Em 63, Kennedy é assassinado. Em 68, o Bob é assassinado. E no mesmo 68, 2 meses depois da morte de Bob Kennedy, o amigo de Kennedy, este confidente, este pastor evangélico batista, que era muito amigo de Kennedy, até porque nas suas lutas contra o racismo e contra a desigualdade social, ele encontrava apoio no presidente da República, o Martin Luther King, e Kennedy apoiava ele. É muito estranho que na sequência morre Kennedy, morre o irmão de Kennedy e o Martin Luther King, amigo de Kennedy, e Marilyn Monroe. Então, esse quarteto maldito que sofre estes atentados
Alguém não queriam eles vivos. Marilyn Monroe sabia demais. Arquivo morto é arquivo desfeito. Morto não fala. E nós sabemos, e todo mundo sabe, que a Marilyn Monroe foi assassinada. E também, e há quem diga que se os Kennedys não fizeram isso, alguém da máfia, ou da CIA, ou do FBI, mandou assassinar a Marilyn Monroe. Se não foram os Kennedys, foram os do poder, que também não queriam Kennedy vivo. Isto é uma coisa fantástica e terrível, esta maldição que pairou sobre eles e com qualquer pessoa que estivesse envolvida com os Kennedys. Poderia perder a vida. É uma coisa terrível. Para você ter uma ideia, depois do assassinato de John Kennedy, a esposa dele, Jacqueline Kennedy, a primeira-dama do país, ela vai embora. Porque ela disse: está acontecendo com os Kennedys, eu que também faço parte da família porque fui casada com um Kennedy, posso ser assassinada ou um dos meus filhos. E caiu fora. Ela depois se casou com Onassis, que era um armador grego, um indivíduo muito um magnata grego. Ela se casou com Onassis e vai morar na Grécia, com medo de também ser assassinada, ou seus filhos, que já estavam se tornando adolescentes. Que inclusive não para por aí. Ou você pensa que para por aí? Porque o próprio filho mais velho de Kennedy, do presidente Kennedy, também sofre um acidente aéreo e perde a vida, ele e a esposa, a cunhada e outro que ia com ele, que era também um piloto. Muito embora ele ia levando o avião, ia guiando o avião, porque ele era um excelente piloto. Os Kennedys, eles sabiam muita coisa, eram envolvidos com muita coisa, eram inteligentes. O próprio John Kennedy, que foi assassinado, entrou para o exército. Este irmão dele, que morreu lá no conflito da Segunda Guerra Mundial, quando o avião explodiu, também estava envolvido, era um grande piloto aéreo. Então, uma família de muitas posses, de muito poder, de uma inteligência fantástica, e há quem diga que John Kennedy foi o melhor presidente dos Estados Unidos. Mas há uma tendência, você sabe, não sabe? Você sabe, aqui no Brasil, quando o indivíduo, ele é um bom presidente e tenta querer fazer a coisa correta, tem alguém querendo derrubá-lo, tem alguém querendo passá-lo para trás. Nós sabemos disso. Nós que somos brasileiros sabemos disso. Foi o que aconteceu com Kennedy. Kennedy, ele mexeu com muita gente do poder. E aqueles que estavam envolvidos direto ou indiretamente com eles também se deram mal. Assim como a Marilyn Monroe, que achou de se envolver com uma pessoa tão problemática, com uma família trágica, com uma família onde uma nuvem negra acompanhavam eles. Mas a coisa, como eu disse no início, começou com uma situação que o próprio Joseph Kennedy, o pai dos Kennedys, praticou com uma filha, em fazer uma cirurgia daquela para que a filha não desse trabalho, porque a filha era muito bagunceira e ele não queria aquilo na família. E daí desencadeou um processo de maldição na família e foi em sequência, um atrás do outro, acontecendo tragédias terríveis, mortes horrendas. E imagine só, todos morreram de morte trágica. Isso é terrível. Acidente aéreo, assassinatos. Isso é uma coisa misteriosa. Aí, eu disse no início, isso pode ser o quê? Uma maldição? Uma conspiração? Um mistério oculto? Uma fatalidade? Fatalidade? Mistério pode ser, mas prefiro dizer que isso é uma maldição. Esta maldição acompanhou os Kennedys.
porque a coisa é terrível. Você entendeu? Então nós falamos hoje aqui que aquela família Kennedy, família poderosa, envolvida com a política americana, foi uma família trágica, onde uma nuvem negra, terrível e maldita pairou sobre aquela família. Mas teve um que foi deputado federal e depois senador, que não passou por esses problemas e não morreu de acidente nenhum. Foi o Ted Kennedy, o senador Ted Kennedy, irmão de John Kennedy e de Bob Kennedy. Mas mesmo assim se envolveu em um acidente aéreo que quase perde a vida. E depois se envolve o Ted Kennedy, que era senador, num acidente automobilístico, e neste acidente uma mulher morreu e complicou muito a vida dele para ele se livrar da culpa. Mas depois o pai, com toda a influência que tinha, porque já havia sido embaixador na Inglaterra, tinha bastante influência e livrou a pele do Ted Kennedy. Este não morreu, passou pela hora da morte, como nós falamos, mas este se safou de tragédia, mesmo tendo passado por duas. E hoje nós falamos dos Kennedys, esta família que todos dizem que havia uma maldição. E você, o que acha? Se você conhecia algo sobre os Kennedys, deixe o seu comentário, fale alguma coisa. O que é que você acha? Isso é maldição, mistério, fatalidade? Na verdade, isso pode ter sido o quê? Sei não.